Hoje, no Trilegal Podcast, episódio 1, os debates sobre o marco temporal na demarcação das terras indígenas. Nossos tribatutas professores Fred Dias, Aline Tomé e Raquel Boing abordam a questão dos direitos dos povos originários na pauta do governo atual, transnacional e antes na essência nacional que aguarda a decisão do STF. A demarcação de terras indígenas ameaça a soberania brasileira? De que Brasil? Aliás, no prêmio Passaporte de hoje, um visto bem especial para quem sonha com aqueles vídeos turísticos do Brasil paralelo. Aquele outro Brasil que se descobriu ameaçado com 500 anos de atraso, né? Em seguida, uma troca muito interessante sobre o Afeganistão com a saída das tropas estadunidenses. Quem pagará o preço pelo fracasso da longa intervenção militar sobre o Afeganistão? Existe a chance de um Talibã mais moderado de volta ao governo? E por fim, a gastronomia internacional da semana. Eu como e você kebab. Kebab. Essa coisa, kebab. Muito bem, vamos direto ao bate-papo de hoje dos nossos estimados mestres. É com vocês. Oi, gente. Nós somos o Trilegal Podcast em Relações Internacionais. Esse é o nosso podcast número 1, né? Então, um dia histórico, hoje é dia 29 de 9 de 2021, 29 de setembro, né? E em breve, com a produção marqueteira da professora Aline, nós vamos ter o podcast lançado, né? Então, aguardem, né? A nossa ideia é toda semana produzir esse encontro, né? Somos aí um grupo de amigos que tem, durante a pandemia, exercitado, né? se ver e se falar por apps, e aí a gente resolveu parte dessas conversinhas repartir com alunos, ex-alunos, com outras pessoas que quiserem também conversar com a gente, né? Então, eu sou Raquel Boing e somos aí um trio, né, que pretende conversar com vocês sobre alguns temas bacanas que eu acredito vão poder, né, movimentar um pouquinho a nossa agenda aí semanal. Então, queria apresentar em primeiro lugar, dar espaço para minha amiga Aline, para ela também dizer um oi para vocês. Olá a todos, estou aqui me segurando para não dar boa noite, né? Porque não sei que horas que as pessoas vão assistir, né, ou ouvir o podcast de hoje, mas é um prazer e uma alegria, né, tá vendo isso tudo saindo aqui. Imagina, eu marqueteira, né, eu tenho um irmão publicitário que deve estar infartando ali com o meu marketing bem mais ou menos, mas enfim, dessa vez eu jurei que eu não ia pedir ajuda para ele, porque tudo eu peço socorro para ele, né, mas enfim. É uma alegria estar aqui começando, né, nossa primeira conversa. Então, né, a gente tem a oportunidade de compartilhar, então, como a Aka disse, essas nossas conversas, né, de forma que a gente semanalmente, então, se encontre aqui, né, às quintas-feiras. Então, a gente sempre lança um novo episódio, esse é o episódio número 1, né, e aí, a partir disso, a gente segue, então, com o nosso plano. Então, o nosso terceiro membro desse trio maravilhoso, né? E já cativo dos podcasts de vocês semanais, é o professor Frederico. Fred, vai lá. Olá, gente, boa noite. Como estão todos? Boa noite para quem está assistindo durante a nossa premiere em horário nobre, mas boa tarde, bom dia para você que nos assiste, nos ouve em outros horários. É um prazer estar iniciando aqui com minhas queridas amigas esse novo podcast em relações internacionais. Aliás, a nossa querida Raquel precisa explicar a ideia do que é o Trilegal Podcast, por que a gente está dando esse nome para a nossa brincadeirinha semanal com vocês aqui, não é, professora? Sim, muita gente, quando viu o nome Trilegal, achou que tinha algum professor gaúcho envolvido, né? Mas não tem. Né? Não tem. A ideia do tri é porque somos trilegais mesmo, né? A gente se ama, então pelo menos nós três garantimos o amor aqui neste trio,
Obviamente é também uma brincadeira, nós temos muitos amigos gaúchos, então, que costumam usar essa expressão trilegal, ela é de domínio público, né? E trabalhamos de alguma maneira com teoria, né? E muitas vezes em relações internacionais a gente usa essa expressão tri, porque é a teoria das relações internacionais. Então, também, né, para colocar um pouco a marca aí do nosso campo. Então, 3 pessoas trabalhando com teoria de alguma maneira, né, ou mais encaixadinhos nas relações internacionais ou em áreas, né, aí, transitando. A ideia é que esse trio também possa potencializar coisas legais que a gente tem contato, que quer partilhar entre nós e partilhar com quem mais quiser, né? Então, a ideia é essa. Fred, podia contar um pouquinho o que é que a gente vai fazer, então, mais ou menos como estrutura de base aí do nosso dia a dia, né? Então, a gente tem aqui um plano que é o nosso esquema semanal de debates, que é sempre trazer 2 grandes temas para a gente pensar, refletir, e sempre um tema mais tradicional, mais com a cara do que a gente espera debater, refletir num canal de relações internacionais, né, ligado ao campo das relações internacionais, e um outro tema que sempre desafia esse tradicionalismo, que sempre tenta nos tirar, né, dessas obviedades do que a gente acaba sendo viciado dentro do nosso campo, para sempre se renovar, né, sempre abrir possibilidades. Então, hoje a gente tem no nosso tema mais tradicional, parte do nosso segundo bloco, vou dizer já assim, o nosso tema é sobre o Afeganistão e as perspectivas, né, para o país após a saída dos Estados Unidos. E nosso tema menos tradicional, mas não menos relevante, é a questão do marco temporal, a discussão do marco temporal no Supremo Tribunal Federal. Acabou sendo adiada a resolução da questão, mas a gente julgou muito importante trazer essa reflexão para o nosso programa de estreia, professora Raquel. Eu tenho que parar com essa síndrome de JP durante o podcast. Também acho. Também acho. Escola, Raquel. Vulgo... Tô na aguinha, vulgo Dinda, né? Então. Eu tô na água também, mas eu pus numa taça. Né? Não, Disseram que que chique. é chique. Eu tô com 2 copos. Agora a gente está junto Brasília, na tela. gente, choveu hoje, mas está Tchim, tchim. seco. Poxa, tintim. Choveu, mas está seco, né? Estamos começando aí o período da chuva, mas esses dias ainda são bastante desafiadores. Então, como o Fred falou, a nossa ideia é mesclar, né, esses temas que talvez sejam mais da expectativa da agenda e outros temas que nós trabalhamos muito e que são temas de interesse da área internacional e que nem sempre estão no nosso radar. Então, esse exercício é importante, né? Porque muitas vezes são temas que o cenário internacional está de olho no Brasil, inclusive, e a gente que está aqui dentro não se dá conta. E a temática indígena em si é uma dessas diversas temáticas que, quando a gente conversa com algum colega estrangeiro, eles sempre querem saber sobre qual é o tratamento que o Estado brasileiro tem para a questão indígena, né? Como que os direitos dos povos indígenas foram recebidos pela Constituição. E muitas vezes a gente diz, poxa, mas isso é coisa de antropólogo, né? Daí, no nosso caso, a gente diz, fala com a Aline, né? Que a Aline é que deveria entender. E assim, dentro da ciência política também, quando a gente olha, poucas pessoas se dedicam a trabalhar com a politização da temática indígena. E ela é, né, uma temática transnacional, né? A gente teve ainda nos anos 90, a ONU preocupada com a temática, dedicou uma década à discussão dos povos indígenas. Nós tivemos engajamento da sociedade civil, que sempre, né, tem se manifestado. A temática indígena, às vezes, ela internacionalmente fica meio que engolida pela temática ambiental, né? Então,
Isso é um tema marginal, é uma questão que não é só no Brasil, nos nossos vizinhos aqui, a gente também vê que não é bem resolvida, porque quando a gente olha, né, a temática dos direitos dos povos indígenas, em primeiro lugar, durante muito tempo, esse tema ele foi, de propósito, invisibilizado, né, com a ideia de que isso poderia colocar em choque um interesse nacional, uma ideia de nacional. Então, é uma temática que, no campo internacional, é muito recente nessa abordagem de que falar em direitos de povos indígenas não vai colocar o modelo do Estado soberano em choque. É, na verdade, o Estado, da mesma maneira que experiências, né, como a União Europeia desafiam um modelo tradicional de soberania, entender que os territórios, mesmo que juridicamente continuam nacionais, eles têm identidades múltiplas, né, que nós somos multiculturais por definição, é o nosso recorte para a gente dizer, eu tenho aqui um tema internacional. E o Brasil, né, tem tido aí uma agenda movimentada já há mais de década, né, desde que os povos indígenas agora também, com esse suporte internacional de que é um tema que a ONU dedica, né, a discutir. Nós assinamos uma convenção internacional que reconhece o direito dos povos originários, que é a Convenção da OIT, né? Começou a se avançar e a pressionar pelo reconhecimento desses direitos. Então, tem um debate enorme que no direito se faz, mas também é muito pontualmente sobre o que é a terra indígena em termos jurídicos, né? E no Brasil, o Estado ele assumiu que iria reconhecer essas terras indígenas, iria demarcá-las, né? E então a gente viu uma agenda que teve muita repercussão internacional, que foi o caso da terra indígena Raposa Serra do Sol, que ela é um caso bem emblemático porque envolveu discussões sobre autonomia ou não dos povos indígenas, uma área que está próxima de fronteira, discussões sobre segurança, né? E quando teve a resolução no Supremo, na época, eles estabeleceram, em favor do reconhecimento da terra indígena, a ideia de que, então, vamos usar o marco do dia da promulgação da Constituição de 88 para dizer esses são, né, reconhecer os direitos dos povos que estavam nessas terras naquela data. Naquele momento, isso que a gente tem conhecido como marco temporal, que então seria o marco da Constituição de 88, né, do dia da Constituição, inclusive, né, naquele momento beneficiou os povos indígenas. Só que agora está vindo à tona e temos uma outra discussão no Supremo, que o medo que se tem é que esse argumento do marco temporal ele acabe levando as populações indígenas a perderem, né, espaço para conseguirem esse reconhecimento deles à terra. Então, a gente está nesse momento. Quando alguém fala marco temporal, o que é? É o marco da Constituição que pode, né, dependendo do que o Supremo vai decidir aí, pode dar um revertério nos direitos das populações indígenas no Brasil, na questão da terra. E, ao mesmo tempo, também no Congresso está se tentando simplificar, numa lógica aí, né, dependendo do que a gente entende por simplificação, mas está querendo modificar o processo de demarcação de terras que também poderia, talvez, levar à suspeição desses direitos. Então, a gente está nesse cenário. E tem muita gente olhando para nós, muita. Acho que isso é uma coisa para a gente pensar, né? Como que o Brasil se insere no âmbito internacional, dependendo de como o Supremo bater o martelo, isso pode mudar aí, inclusive, o olhar que organismos internacionais vão ter para a política brasileira, né? Então, isso algumas coisinhas para a gente começar. Aí, a Aline, acho que tem bastante coisa para poder trabalhar aqui com a gente também, para conversar.
Perfeito, então, né? É isso que você comentou, Raquel, de chama a Aline, então, já que falou que é antropólogo, né, que vai saber, e aí eu tenho duas observações Uhum. interessantes aqui. A primeira é que o que me chamou a atenção para estudar antropologia na vida foi interesse por povos indígenas. Desde criança eu achava isso uma coisa assim absolutamente incrível. Mas nunca me tornei uma indigenista, nunca pesquisei sobre povos indígenas, nunca, não que eu não tivesse interesse, tinha, mas acabou que a vida me levou para outros rumos e exerci pesquisas relacionadas a outras temáticas. Né? E nesse sentido também, né, de chamar a Aline, então, para falar, já que é antropólogo que vai saber, né, hoje um ex-aluno, amigo nosso, me procurou, né, mandou uma mensagem: Aline, pelo amor de Deus, você sabe alguma coisa sobre o marco temporal das terras indígenas no Brasil? Qualquer coisa, um autor que escreva a esse respeito. E aí eu estava com o material que a Raquel tinha levantado a esse respeito. E aí eu comentei com ele: olha, não sei se você mandou mensagem para a Raquel, que não é aquela que se lembra, justamente por essa razão que você comentou, né, Raquel? As pessoas não pensam muito na politização da questão, né? Pensam mais que isso é coisa de antropólogo, quem vai se interessar por índio. Aliás, tem uma coisa que me irrita, outro dia eu ouvi essa pergunta mais uma vez: para que serve índio? Né, gente? Para que Ui, serve você que está perguntando isso? Ninguém boa. mas que raiva, né? É uma coisa assim, é tão desumana, né? Aliás, é cada coisa que a gente acabou ouvindo por aí, mas enfim, né? E aí ele me procurou, eu falei: olha, a Raquel, ela levantou um material e tal, não sei se você perguntou, ela tem isso, senão eu te mando, porque tá Uhum. incrível, né? O material que ela levantou a esse respeito. Ele: não tinha pensado, né? E, enfim, lembrou Aliás, muito. eu não sei se aqui, quando fui falando marco, a gente é tão acostumado a falar marco teórico, se em vez de falar marco temporal, Acho não que falei marco não, teórico. Não, então ou tá. não. Porque às vezes a Nem gente Marco fica. Antônio. Nem Marco Antônio. Beijo, Marco! Ah, Né? Marco Menezes. Homenageado no dia de hoje e lembrado, Marco Teórico, Marco Temporal e Marco Antônio, E Marco Antônio. né? Em toda a dinastia de Marcos que ele produziu. Isso. Enfim, voltando aqui para o assunto, né? Então, assim, na disciplina de sociedade civil, né, que a gente trabalha um pouco a convenção da OIT, a convenção 169, né? E eu costumo passar para as minhas turmas, para os alunos fazerem trabalhos, é sempre interessante como que perpassa a questão ambiental, como vocês falaram aqui, mas Uhum. que para muitos acaba sendo uma surpresa, né? Como que tem tantas coisas envolvidas e a gente não pensa, acho que uma coisa muito importante, né? Para a gente chamar atenção, como que a ONU ela passou uma década inteira fazendo grandes esforços, começou ali em 92 os esforços, Uhum. né, para se aprovar uma convenção sobre direitos dos povos indígenas. Uhum. Então começou ali no início dos anos 90, teve todo um esforço para chamar atenção para a temática junto aos outros países, e toda então uma mobilização só aprovou isso, só aprovou, na verdade, só houve a aquiescência em 2006, em 2007, então, que foi ratificada então na Assembleia Geral que existisse então essa normativa internacional, porque demorou se chegar a um consenso, mas teve um esforço muito grande internacional com relação a isso, porque, gente, os direitos dos povos indígenas nada mais é do que uma espécie de tentar lidar com questões de política internacional, porque o colonialismo levou a esse lugar aonde a gente está, nos países das Américas, em países da Oceania, em comunidades tribais africanas. Foi o colonialismo que levou a esse lugar, né? Povos europeus que invadiram e dominaram esses territórios por anos, escravizaram por muitas vezes, as populações exterminaram tantas outras, enfim, né? A gente chegou nesse imbróglio que a gente vive hoje com relação à questão indígena no Brasil e no mundo, né? Na verdade no mundo e no Brasil, como uma consequência de uma estratégia que foi utilizada até o século XIX na política internacional. Então, todo esse esforço, toda essa questão, né, eu ia usar o termo reparação aqui, que é super polêmico, né, mas, enfim, uma reparação, gente, sabe, Porque eu acho, tem uma coisa, né, Aline, que parece que a população indígena ela está um passo atrás numa lógica que para todo mundo seria vista como universal, que ainda precisa ser reconhecida como uma população que tem direito a ter direitos, né? pois é. E
E isso, né, porque fica muito forte a ideia de que é uma tutela, né? Então, eu acho que esses são debates que a gente vê que a caixinha, né, de pensar, durante tanto tempo, pensar só no interesse nacional e não se abrir a essas questões, né, históricas, né, a invisibilização dessas populações, eu acho que é uma mudança de paradigma mesmo, que muitas vezes a nossa saída, que é pensar nos direitos humanos, também não vai ser suficiente, né? Então, Exatamente, exatamente. O esforço das Nações Unidas para o reconhecimento mesmo de direitos específicos para povos indígenas foi muito nesse sentido, porque é um direito humano, né? Isso garantiria a eles também algum tipo de demarcação de terras, direitos, acesso à saúde, tantas outras questões que são pertinentes a populações indígenas, né, mas que acabou que ficou mitigado em vários lugares do mundo. Isso a gente está falando de Brasil. Tem outros países da América Latina que as questões são outras. Bolívia, Peru, enfim, né, México. Então, a gente tem situações que variam muito, mas que precisa ter uma garantia internacional que, de alguma forma, né, leve a isso que você está dizendo, que é o mínimo, né, entender que são portadores de direitos, são seres humanos portadores de direitos. Então, né, sai um pouco disso. Mas, enfim, né, acho que era um pouco disso que eu queria falar a respeito do tema. Né? Fred, e você? Fredinho. Então, a gente conversava aqui na nossa tradicional também reunião de pauta, né, sobre como esse era dos tempos. Talvez, né, possa se repetir inúmeras vezes aqui ao longo dos nossos episódios, o fato de que nesses episódios menos tradicionais é justamente onde eu tenho menos especialização, porque a minha formação é muito tradicional e enfim, eu lido com ela sempre, né, na tentativa de romper esses tradicionalismos, mas ainda assim, né, ela tem suas cercas, né, assim, pensando. Então, eu fui trabalhar um pouco, refletir um pouco sobre a questão do marco temporal, e essa questão da soberania, né, do uso do conceito, eu né, pensei nisso, quer dizer, como é que a gente fala aqui com os nossos ouvintes, né, nosso público, sobre como relacionar essas discussões do marco temporal e explicitamente com o campo de RI. Eu acho que o debate que vocês trouxeram sobre como, assim como outros temas, né, essa história que eu estou falando das cercas, que eu acabei de falar da minha formação tradicional em RI, né, onde se colocam essas cercas, o tema né, das populações originais está fora, está dentro, pertence à antropologia, pertence à ciência política, pertence ao quê? Né? Me lembra muito, de passagem, aquele argumento do dia da palestra do Mersheimer, que dizia que pobreza não tem nada a ver com o campo de relações internacionais. Então, é esse mesmo exercício, né, de excluir temáticas, né, do estudo. Então, como é que a gente ligaria aí a reflexão? Eu acho que o conceito de soberania é uma entrada fundamental, né, para essa reflexão, até inclusive desafiando as concepções mais tradicionais do conceito de soberania. Eu acho que em boa parte da mídia mais conservadora brasileira, o argumento é tido como um desafio óbvio à soberania e ao direito de propriedade, só que pensados como tradicionalmente, né, uma forma ocidental, westphaliana, né, para falar a linguagem dos nossos alunos, né, essa noção de soberania, como se os indígenas ameaçassem pelos contatos que têm com ONGs, né, com essas redes transnacionais de proteção de direitos que eles têm, não é um favor que a gente dá a eles, né, como se eles, por isso, né, por essa busca legítima de satisfação de seus direitos, eles, né, ameaçassem a nossa soberania. Então, eu tenho uma leitura assim, eu pensei nessa questão. É o auge do neoliberalismo pós-colonial, Aline. É o auge do neoliberalismo pós-colonial. A privatização das terras indígenas por o agronegócio. E uma sobra que é o clientelismo daqueles que querem ser indenizados, porque uma vez invadiram terras, ocuparam e agora querem ser pagos em novas demarcações, qualquer coisa do tipo, né?
O neoliberalismo, a gente entende que hoje, né, só tem espaço no nosso país por meio de um golpe, de alguma forma autoritária, né, de retirada de direitos, porque envolve exatamente Sim. isso, né? A retirada de direitos para que o mercado funcione supostamente de forma mais eficiente. Então, só por autoritarismo, só por golpe. E aí, diante desse governo que a gente tem atualmente, que explicitamente é mais militar do que os governos da ditadura militar, eu temo muito a imagem que dentro desse governo se alimenta de quem são os indígenas, né, por causa dessa presença tão forte de militares. Eu temo que os militares realmente, né, tenham muito forte entre eles a ideia da ameaça indígena, né? Sim. E até porque Aliás, desculpa, o presidente, não, porque o presidente já, durante a campanha, tinha dito que se ele ganhasse a eleição, ele não demarcaria mais nenhum centímetro, né? E, na verdade, o desenho que o Brasil teve foi sempre de o reconhecimento das terras indígenas. É um reconhecimento, não está se dando direito nenhum, é uma questão protocolar, essa que é a ideia. Então, a pergunta é, que medo é esse de demarcar? Mas, no fundo, os governos anteriores também não cumpriram os compromissos. Governos mais à esquerda, que tinham essas frentes, tudo bem, aí avançamos com a convenção, mas na demarcação se deixou muito a desejar, né? E teve tempo para fazer isso. Acho que um elemento diferente aí, Fred, que tem também em comparação com outros países que também reagiram, né, às constituições plurinacionais, foram uma tentativa de conter os avanços da lógica liberal, né, inclusive. Né? E a questão é saber se, uma vez tendo esses marcos constitucionais, esses direitos estão garantidos. Nos modelos aqui latino-americanos, muitas vezes essa garantia ela está muito presa à figura do executivo. E o executivo pode, em canetadas, fazer ou não fazer. Então, está tudo lá, pronto, vem um relatório todo arrumadinho. Quando é para a canetada final do presidente, que depois vai para o registro de cartório, não acontece, embora tenha um prazo para fazer. O fato de a discussão estar no Supremo é também uma mudança de paradigma que em outros países também está se colocando, porque... Eu ia te perguntar isso, Kel, em que medida o debate não está no lugar errado? Pois é, mas porque o que tem acontecido no Brasil? Como fica muito preso ao executivo, que é um modelo que tem aqui nos outros países presidencialistas também, depende desse ato de vontade de reconhecer. Então, se eu tenho um grupo no poder que está imbuído desse novo paradigma de reconhecimento, de diversidade, de que isso não mexe com a minha autonomia enquanto Estado nacional, pelo contrário, estou me adequando a uma nova perspectiva de inserção no mundo. Se o executivo tem essa vontade, ele faz, mas se ele não tem, ele senta em cima dos processos. O legislativo não costuma ser uma boa arena de debate, porque nós não temos representação desses povos formalmente, e mesmo quando nós não temos formalmente, não temos um partido indígena, por exemplo, embora tenham lideranças que recentemente conseguiram se eleger, né? Acho que foi um marco também, mas a gente sabe que tem bancadas muito mais articuladas e que estão, inclusive, nesse momento, pressionando por uma mudança no protocolo de demarcação. Então, muita gente entende que o Supremo pode ser um papel positivo. Por outro lado, a saída do marco temporal agora não está se mostrando muito eficiente, né? E na medida em que o Supremo também senta em cima, né, ele está tentando se eximir de responsabilidade sobre a questão também. Enfim, o que eu também queria completar é essa ideia de que, né, eu fico pensando sobre a Comissão da Verdade ter encontrado eu peguei aqui o número, 800 e 350 indígenas mortos entre 64 e 85, em massacres, expulsões de terra, remoções forçadas, contágio por doenças, torturas, maus tratos e em campos de concentração criados pelos militares. Então, assim, é a nossa memória, a gente tem que lidar com essa questão, mas como é que isso volta, como talvez nesse discurso que você falou do Bolsonaro, como vingança, né, de alguma forma? Então, essa oportunidade que o executivo tem é muito perigosa, de fato, né, porque esse, especialmente,
Então, só queria terminar com... Eu vi, justamente por ter que mexer nessa reflexão, assim, né, mais a fundo do que simplesmente a leitura de jornal, eu voltei no discurso do Krenak, que hoje está mais popular, mas eu não fazia, Aline, a ligação entre quem é o Krenak e aquele indígena novinho que pintava a cara em 1987, durante a Assembleia Constituinte. E aí eu retomei justamente, eu fui ver esse discurso Muito dele, legal. e foi tão impressionante. E aí eu peguei só esse trecho que eu queria registrar, né? Um povo que sempre viveu a revelia de todas as riquezas, um povo que habita casas cobertas de palha, que dorme em esteiras no chão, não pode ser identificado de jeito nenhum como um povo que é inimigo dos interesses do Brasil, inimigo dos interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. O povo indígena tem regado com seu sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros desse Brasil, quilômetros quadrados desse Brasil, e os senhores sabem disso. Assim, para quem sente falta de uma ligação com o internacional, com a soberania, né, não tem para onde fugir. É um tema, né, literalmente de política mundial, né? E eu acho que Pode falar, Aline. Eu acho que... Fica com muita vontade. É muita coisa, né? Deixa eu contar só um segredo antes. O Fred deve estar querendo saber se o Flamengo está ganhando ou não, mas deixa quieto. Gente. Tem jogo do Flamengo na Aline, desculpa. Mas, enfim, eu adorei o termo, né? Neoliberalismo pós-colonial, porque, gente, a gente está vivendo um momento que ele é claramente perigosíssimo nesse sentido. O agronegócio está investindo pesado nessas pressões. Então, coincidentemente, né, ali no dia 1º de maio, quando teve aquela grande manifestação pró-governo, eu estava ali na Torre de TV, na Feira da Torre de TV, eu não sabia que ia ter naquela manifestação, né? Então, de repente, passaram aqueles carros e o carro de som, e coincidentemente, na hora que eles passaram naquele local ali, eles estavam com uma indígena fazendo discurso, falando, né? Que eles têm usado essa estratégia de colocar um ou outro indígena que apoia o governo e, né, tem uma postura diferente, enfim. Então, quando eu vi aquilo foi assim, eu fiquei chocada, de verdade. Meu Deus, e ela falava, né? E quando passado isso, a gente acabou de viver um momento, né, em que durante essa votação do marco temporal, os povos indígenas vieram para Brasília e eles ficaram acampados ali, muita gente, muito tempo, muito bem articulados, né? Então, presenciei rapidamente a segunda marcha das mulheres indígenas sair, né? São bem organizados, né? Ainda mais essa organização transnacional, né? Que eu acho que motivou eles a se organizarem, né? Deu a eles novos instrumentos de organização. E acaba se criando uma rede transnacional, né? Que também se articula com outras demandas, com outras agendas. Eu vi uma vez uma expressão que dizia, muitas vezes, isso que o Fred falou, de você, né, essa frase do Krenak, que esse estranhamento que se tem, né? Muitas vezes os indígenas são tratados como estrangeiros dentro da sua própria terra, né? Então, esse é o paradoxo, né? Nós estamos tratando de povos originários, que é esse o termo que internacionalmente a gente usa, o reconhecimento não cria o direito, o reconhecimento simplesmente o formaliza, esse processo que nós precisamos e, nitidamente, se a pressão internacional não se atentar, essas forças sociais só internas não dão conta. A gente está num momento de muita oposição. Então, eu acho que a politização agora passa cada vez mais para dar visibilidade internacional. E hoje nós temos muito mais lideranças indígenas que são extremamente reconhecidas. A gente tem o Raoni, né, que ainda está aí, vive ainda, cada vez que ele fala, emociona, movimentou tanta gente já nos anos 80, mas temos outras grandes lideranças, pessoas Sônia jovens. Guajajara. Sim, né? Tem a advogada Terena, tem o Krená, tem muita gente bacana e que, paradoxalmente, às vezes conseguem assento em fóruns internacionais e aqui a gente não valoriza. Acho que esse é o ponto. Eu não sei se a Aline daí quer chamar aí o nosso, já também tradicional,
prêmio que a gente Sim. tem, porque o tema a gente podia conversar um tempão aqui, mas a gente quer também trabalhar outras coisinhas, né, hoje ainda. Perfeito, né? Exatamente. Então, chegou a hora, né, da gente fazer então a entrega, né, do nosso tradicional prêmio, que hoje vai ser o Fred, então, que vai fazer essa entrega, né, Fred? Para quem vai o nosso prêmio do dia de hoje? E como se chama esse prêmio, Fred? O prêmio é sempre um passaporte, foi o que a gente combinou, né? Ah, é É sempre verdade. um passaporte. Para onde é que é a grande questão? Bom, no nosso episódio anterior, o episódio 0, que vocês ainda não conhecem, né? A Kel levantou uma questão, né, importante para a gente pensar sempre na hora de dar esse prêmio para alguém tão querido, né, que merece. Ou não. Oh, peraí, só um minutinho, eu preciso, né, me aprontar para dar o meu prêmio. Ô, gente. Vamos ver qual é o prêmio que vai dar. Meu Deus, tem mistério. Ai, deu até medo. É só para dizer, a gente não sabe o que ele está fazendo. Ó. Meu Senhor. É minha Que jaqueta isso? jaqueta do rock, né? Uau, é porque ele é guitarrista, vocês viram, né? Ó, o fantasminha, Ele caça caça-fantasma. fantasmas. Então, esse daqui é o meu caça-fantasmas. Então, o prêmio tem a ver com, né, aqueles que acreditam em fantasmas e precisam de caça-fantasmas. Então, o meu prêmio é o passaporte. A Raquel falou da última vez a preocupação em não mandar ninguém para algum lugar específico que pode magoar as pessoas que têm sentimentos por aquele lugar. Então, né, Vai eu que pensei manda em para mandar. Brusque, gente. Pelo amor de Deus, né? Olha que foi candidato, hein? Ó. Aquele marreco com repolho lá, não ia ser nada mal. Mas o prêmio, o passaporte é para o Brasil Paralelo. Não sei se vocês conhecem o Brasil Paralelo. Ele não é o Brasil real, mas ele gostaria de ser, ele faz tudo para ser o Brasil real. Ele talvez não seja um lugar, ele é um estado de espírito, né? E pode estar aqui em Brasília, pode estar, né, em São Paulo, pode estar lá na Virgínia. Conhecem? O guru lá dos Caça-Fantasmas, né? Ele está lá na Virgínia, né? Alimentando, então, isso que, né, é a razão desse prêmio, desse passaporte de hoje, que é, né, um prêmio ao anti-intelectualismo, né? Então, esses que promulgam o anti-intelectualismo merecem um passaporte aí para o Brasil Paralelo, né? Isso. Bom lugar para eles. E entre nós, né, acho que talvez, eu não sei o quanto vocês compartilham isso, mas eu sempre senti na minha carreira, por ser essencialmente professor de TRI, aquele velho argumento de que na teoria é uma coisa e na prática é outra. Eu fico pensando que tipo de teoria é esse que uma pessoa carrega para dizer que teoria e a prática são, né, chocantes ao ponto de serem, né, tão contrastantes. Então, esse tipo de argumento é parte desse anti-intelectualismo, de classificar como acadêmico, imprestável, aquilo que não é diretamente trazido da experiência prática, que qualquer um pode ter, não precisa passar por uma universidade e tudo mais. Né? Então, eu acho que... É um fantasminha não muito camarada, né? É um fantasminha não muito camarada. Então, assim, eu ficava pensando assim muito sobre o fenômeno da ascensão do nazismo na Alemanha, que é o porquê, né, dos países mais desenvolvidos na filosofia, na intelectualidade, se deixar levar pelo que aconteceu. Pobre de nós, brasileiros, né? Se eles foram deixados levar por isso. Se eles caíram. Né? Então, por mais que a gente se surpreenda de chegar em 2021 e estar vivendo um momento semelhante nesse Brasil paralelo, adorei o termo, né? Deve ser aquele Brasil que teve ali no 7 de setembro estado de sítio, né? As pessoas estão vivendo naquele mundo e tal, alguma coisa assim, né? Imagina a gente aqui no Brasil, o que está passando, o que vai passar, né? O Brasil da Assembleia da ONU também é um Brasil que a gente não conhece muito, né? É um Brasil paralelo. Esse é o Brasil paralelo. Isso, né? Tem vários documentários aí, inclusive, né? Fica a dica. Né? Fica a dica. Então, eu acho assim, quando o anti-intelectualismo está aí, até na fala do presidente na ONU, enfim, né? Já é grave, mas quando a gente vê isso entre nós, né? Pesquisadores, professores, porque justamente a gente pensa no Heidegger da Alemanha, né? Né? Como é que isso foi possível? Quando a gente vê, durante uma crise dessa, vários, né,
dispostos a abraçarem esse anti-intelectualismo, o autoritarismo da vez, isso nos dá muito mais medo. Então, meu prêmio não é exatamente para esses que me deram medo, me assustaram, né? Então, aí eu não é para eles, porque eles já estão no Brasil Paralelo. O passaporte é para ir. Então, eu vou dar esse passaporte para, né, alguém tão querido que pode querer ir. E, enfim, o passaporte está dado, se é falta de passaporte, né? Mas tem a chance de olhar o passaporte e falar, acho que não mereço ir, não. Melhor ficar no Brasil real. Começa lá do Maquiavel, não, né? Não quer nada mais assim, né? Tem Maquiavel, leva. No mínimo serve para colocar para segurar alguma coisa se achar que não tem utilidade, porque parece ter alguns que acham isso, né? Que não tem mais utilidade ler, refletir, estudar. Rapaz, tá na moda, né? Nem aquele Maquiavel em minuto leu, vai ler Maquiavel italiano, pelo amor de Deus, gente. Vamos poupar essas pessoas, né? Vamos lá, né? Tá bem dado. Eu tô com medo de ter que emitir muito mais passaporte do que eu estava imaginando, porque... Pois é, eu não sei se é que tem papel que chega. Minha preocupação é essa. Não é muito ecológico, não sei não. Tem que ser esses digitais, que é muita gente. Então, gente, nosso próximo tema é, como a gente falou aí, o caso do Afeganistão, né? Na verdade, o legado que os Estados Unidos, a ocupação dos Estados Unidos deixa para a nova reconstrução, né? O novo state building nesse país, né? Que é tido como o cemitério dos grandes impérios, né? Bom, então, acho que a gente começa pela nossa querida Aline. Aline, como é que você vê esse legado para o Afeganistão? Pois é, então, quando a gente fala de Afeganistão, né, ainda mais nas lentes, né, que estão voltadas para lá agora, né, da mídia, né, toda, sempre fazendo comentários e falando, né, a respeito, colocou assim realmente como algo que faz parte da agenda, né. A minha insistência é que a gente sempre olhe para o Afeganistão de verdade, né? Vem um pouco nesse sentido aí do mundo paralelo, sabe? As pessoas parecem que elas estão criando um Afeganistão paralelo, né? Com toda uma síndrome de a necessidade de salvação, de heróis que estiveram presentes ali, né? Por 20 anos, tentando salvar aquela nação, e depois o próprio presidente dos Estados Unidos diz, né, que se nem eles conseguem se salvar, o que nós vamos poder fazer, né? Então, assim, até procurando, né, notícias dos últimos dias para ver o que está se discutindo aí sobre o Afeganistão, é sempre essa síndrome, né, do Salvador, né, que funcionava também, mais uma vez, né, voltando para o colonialismo, né, precisa-se, então, que essas pessoas sejam salvas ali, né, e isso é muito perigoso, né, isso é muito perigoso. E então, a minha insistência, quando a gente fala de Afeganistão, é que a gente olhe para o Afeganistão e ouça o que se tem, né, o que a população afegã, que há tantos anos sofre com tantas invasões estrangeiras, né, que tem uma das histórias mais tristes de Estado-nação contemporâneos, né, que se olhe, que se ouça o que aquelas pessoas querem, como se reestruturar, o que um ambiente que é visto como tão diferente, né, no Oriente Islâmico, né, com aquelas mulheres de burca e enfim, aqueles radicais, aquelas pessoas armadas, né, andando ali em tanques pela rua. O que se pode fazer, né, por aquela população civil mesmo que há tanto tempo sofre? Então, eu acho que o primeiro passo para a gente pensar, né, não só no legado, mas em a pergunta que vem sendo feita constantemente, né, o que é possível fazer, o que se pode fazer pelo Afeganistão, uma vez que os Estados Unidos abandonaram o Afeganistão, né? Acho que o primeiro passo é olhar para aquela população civil tão sofrida e ver quais são as demandas, o que é possível fazer. E eu estou pensando também no caso das mulheres, que vem sendo tão faladas aqui. Nos últimos tempos. As mulheres afegãs nas mãos do Talibã, um grupo tão radical que trata as mulheres desse jeito. Sim, muito bem, então vai ter todo um movimento feminista ocidental que vai salvar essas mulheres, sendo que a gente não tem a menor ideia de quais são as demandas que elas têm, as articulações que elas têm, porque elas têm.
né? Em Sim. vários países do Oriente Médio tem, Uhum. às vezes, muito mais avançadas do que você imagina em termos de Uhum. participação, de conquistas, porque isso envolve questões culturais Uhum. também, né? Envolve o direito de manifestação religiosa, envolve um Islã que a gente conhece que é totalmente mitificado, né? Mistificado, e, né? Então acho que para começar a falar de Afeganistão, acho que a primeira coisa que a gente tem que ter é essa noção de que, bom, agora não tem mais uma intervenção internacional. Intervenções internacionais são difíceis, elas não são fáceis, elas não são tranquilas, nem para quem está intervindo, menos ainda para quem sofre esse tipo de intervenção. Então, né, fugir desse discurso de que houve uma oportunidade durante 20 anos ali de restabelecimento daquele país, da democracia, e agora os Estados Unidos abandonaram, então, o Afeganistão, e aí o que a comunidade internacional pode fazer a respeito, né? Então, ver de fato quais são as demandas daquele local e olhar para eles ouvindo o que eles têm a dizer, né? Não só o Talibã, porque, enfim, é quem tomou o poder mesmo, a Assembleia da ONU, né, essa semana passada a gente viu, né, ali eles tentando se colocar, marcar posição, que é uma coisa muito complicada, é um grupo muito violento, muitíssimo complicado, que tem uma legitimidade interna justamente como consequência de todas essas intervenções internacionais extremamente mal sucedidas que aconteceram já há mais de 40 anos, para falar das últimas, né? Nem estou falando das anteriores. A legitimidade de um grupo tão assustador num país como o Afeganistão vem justamente da pobreza, da miséria, do esfacelamento que as intervenções internacionais promoveram ali no Afeganistão. Então, acho que esse é um ponto que eu gostaria de destacar aqui, que eu acho realmente importante para a gente falar a respeito de Afeganistão, né? Fred, e você, o que você tem para nos dizer sobre o Afeganistão? Aline, eu estou pensando aqui, ligando a sua reflexão e ainda ao nosso prêmio, né, essa questão do autoritarismo, não agora como fenômeno doméstico, que é onde o termo se aplica melhor, mas isso expresso, né, pela política internacional de promoção violenta da democracia, né, liberal estadunidense. E uma coisa que em TRI a gente estuda quando, né, alguns textos da escola inglesa tentam caracterizar aquela escola inglesa da sociedade internacional como algo bem peculiar e não estadunidense, né, alguma coisa própria dos ingleses, eles mostram que aquela capacidade que a escola inglesa tem de falar sobre valores da sociedade internacional, quando o realismo é mais a questão da distribuição material do poder, o realismo americano, né, que isso tem muito mesmo a ver com a experiência colonial, né, de ambos os países. A experiência inglesa sempre foi uma de presença, enquanto a dos americanos é da era da globalização remota, né, onde o domínio é pelo capital, não mais pela presença, né, física. Então, isso exigiu dos ingleses, essa experiência dos ingleses exigiu uma proto-ciência social muito bem elaborada para entender esses povos que eles, né, presencialmente ocupavam. Os americanos nunca sentiram essa demanda. Então, a sua ciência social é muito pobre nesse sentido, né? Eu lia justamente uma matéria, eu vou ver se eu até deixo aí, porque ela é bem interessante, né? Sobre como a ciência social europeia, especialmente alemã, que migrou nos anos 30, né, no início da Segunda Guerra Mundial, para os Estados Unidos e até depois ainda, né, o Kissinger sendo um deles, né, depois da Segunda Guerra, mas o Morgenthau antes da guerra, né, essa onda foi muito importante para os Estados Unidos, em termos de ciência social, avaliarem os alemães enquanto inimigos da guerra. Então, eles dão um exemplo nessa matéria sobre um erro de percepção, né, dos americanos quanto à queda da disposição alemã de lutar, que não acontecia, e aí eles, né, falam, olha, vocês não estão entendendo bem, né, o tipo aqui da sociedade que vocês estão lidando, né? Isso se perdeu. O governo Trump é uma das importantes, né, causas nesse sentido, desse anti-intelectualismo. Existia um programa, Aline, que contratava 100, agora o ponto é explícito mesmo, antropólogos, né, para lidar
com a formulação da política externa americana para essas regiões. E eles foram demitidos em 2017. Ou seja, a capacidade americana de entender que aquele exército que eles montavam não tinha ali uma coesão, né, nacionalista, uma representatividade do povo, né, afegão, o não entendimento que o Talibã, violento que seja, ele representa a maior etnia, né, politicamente o grupo mais importante da etnia mais importante do Afeganistão. Então, é o próprio limite da nossa teoria das relações internacionais aqui num tema tão tradicional. A ideia de não conseguir entender propriamente esses aspectos mais sociológicos, antropológicos, do interesse, da vontade, da resiliência, né, dos estados em seus modelos. Então, acho que uma coisa importante, por exemplo, é pensar, né, a gente pensa o Afeganistão, os Estados Unidos especialmente, né, essa intervenção, pensou o Afeganistão como um lugar para uma reengenharia social, cujas expectativas eram dos próprios americanos e não do que os afegãos esperavam ser enquanto um Estado mais bem desenvolvido, né? E essas esperanças não podiam, né? Então, só um exemplo desse ponto que eu achei interessante mesmo na pesquisa que eu fiz aqui, que é o seguinte, eles alimentaram essa guerra, porque foi isso, né, Aline? O Biden comentou que eles não tinham vontade de lutar, a gente não vai lutar por eles, vamos embora. E foi um discurso final aí, né? Foi, né, de adeus. Só que um dos elementos aí, tem vários, né? Corrupção, né, dentro do Estado, por causa do dinheiro que os Estados Unidos foi botando, mas a estratégia de combate ao Talibã que resistiu durante todos esses 20 anos, era baseado em alta tecnologia e investimentos do exército americano. Na hora que essa fonte sair, os caras não têm como lidar. Eles não têm, né, os americanos saíram, eles não têm mecânicos para lidar com os helicópteros que os americanos deixaram. Né? Então, os americanos se perguntam por que se desfacelou tão rápido o exército. É a pergunta da vez aí, desses dias. Né? Eles não resistiram nada, né? Nem dias. Né? O Talibã chegou imediatamente já no aeroporto. Eles não entendem nada. Né? Então, é o fruto do anti-intelectualismo, né? Muito antes desse momento do Trump. Não é a culpa do Trump, mas desse anti-intelectualismo dos Estados Unidos para com o mundo, né? Essa falta de capacidade de compreensão que uma boa ciência social é capaz de, né, nos fornecer. Né, Raquel? Perfeito. Eu acho aí, Fred, esse ponto que você falou, de uma falta de uma ciência social, na verdade, de um conhecimento muito pragmático que olha só uma dimensão da política, né? A dimensão da força bruta, parece. Né? Quando a gente pensa 20 anos, né? Imaginar gerações inteiras, você pensa uma criança que nasceu dia 7 de outubro de 2001, que foi o dia que eles foram para lá. Aliás, foram para lá a revelia de qualquer institucionalidade, né, internacional, foram contra a vontade da ONU. Né? Uma criança que tem aí 20 anos, né? Eu fico imaginando as histórias interrompidas, né? Quantas crianças morreram, crianças que nasceram nesses dias, morreram porque a invasão, que esse é o termo, né? Depois vai se remendar de outro jeito, mas estabelecer parcerias, mas as notícias que iniciaram o processo nesses 20 anos e que fecham são imagens de crianças mortas. Né? A gente banaliza isso, parece espólio de guerra, né? Essas imagens, então parece que não choca mais, né? E porque a gente naturaliza as relações internacionais do conflito, da guerra, isso faz parte, né? Você poderia dizer que, sei lá, 200 anos atrás até era tolerável, mas nós temos todo um marco, agora não temporal e não Antônio, né? Mas todo um marco jurídico importante, que para dizer, até as guerras têm regras, né? E a gente vê um desrespeito sistemático, então, intervenções extremamente mal sucedidas. O que os Estados Unidos têm de diferencial seria eles têm um armamento, uma inteligência. Toda essa inteligência não consegue diferenciar quando é um carro com família, com criança, né? Quando é uma casa, mas é porque eles colocam as crianças como o escudo. Sempre vem essa ideia. Acho que uma coisa que me chama muita atenção, né? O Fred está dizendo
É um Eu estou pensando nos discurso... 80 tiros naquele carro no Rio de Janeiro. Que é o equivalente também, né? E a banalização dessa violência, mais uma vez, de todas as formas, e todas as formas de violência, né? Mas são famílias inteiras, gerações inteiras interrompidas, né? A gente, quando inclusive está falando aqui muito de laços culturais, na verdade, o Talibã se alimenta também disso, né? Estão roubando a nossa história, estão roubando a nossa religiosidade. Como seria importante ter um cuidado maior de entender, né? Se tivesse, eles têm instrumentos. É uma decisão não usar esses instrumentos. Eles mandaram os antropólogos embora. É porque provavelmente o tipo de estudo que eles estavam trazendo não interessava essa lógica da força bruta, né? Então, eu vejo muito, não é que não se tenha a possibilidade de conhecer melhor a história, né? Na verdade, o Afeganistão tem sido um dos territórios que sistematicamente é um território que sofre as consequências dos desacertos ou das tomadas de decisão de política externa de vários países, né? Porque a gente está falando da saída dos Estados Unidos, mas a União Europeia também desembarcou, né? Então, os países europeus também desembarcaram. Claro que a liderança norte-americana nesse processo é importante, mas eu acho que muitas vezes a gente, quando... Eu vejo isso em sala de aula. Quando a gente chama atenção, né? Poxa, mas... né? De novo, né? Tantas pessoas mortas, essas estatísticas, quando a gente vê quantos afegãos morreram nesses últimos 40 anos, na luta com os diversos aliados, né? E como, ao mesmo tempo, ninguém assume esses estragos. Então, Estados Unidos saem dizendo, nós largamos porque nem eles queriam largar. Aquela cena das pessoas caindo do avião, o avião entupido de gente, né? Num dia, alguns noticiários faziam essa referência, né? Parece a queda de Saigon, né? Mas mesmo até hoje os Estados Unidos não admitem que se lascaram no Vietnã, como também nunca vão admitir os erros, né? Eu acho que esse é um ponto. Como inclusive aqui a academia precisa talvez assumir um protagonismo que já teve durante a Guerra Fria, bem ou mal, né? Talvez tivesse aí uma preocupação, um preparo maior, ou uma reflexão maior dos tomadores de decisão. Nunca saíram ali da matriz deles de que nós somos os caras que vamos libertar os outros, coisas assim. Eles revivem muito esse mito, eu acho, né? Eu acho mas que isso que faz a identidade deles. É agressivo demais pensar nessa ideia de estamos aqui para libertar vocês da sua cultura. Né? Estamos aqui para libertar vocês da sua cultura. É difícil, né? Pensar como o Afeganistão, mas em termos de mortos mesmo, né? A Síria e depois o Iraque. Quer dizer, o Iraque em primeiro lugar, Síria e depois o Afeganistão, como as principais vítimas desse período pós-11 de setembro, né? Pós-Guerra Fria, na verdade, né? Porque o Iraque já sofre lá desde o imediato pós-Guerra Fria, né? Dos dias depois da dissolução da União Soviética. E a gente tem que voltar, quer dizer, na verdade, o Afeganistão, a Síria e o Iraque não são simplesmente as vítimas, as grandes vítimas desse período, né? E eu acho que a Aline tem toda a razão. As mulheres afegãs, né, são, sobretudo, né, aquela ideia delas irem para a rua, elas estão organizadas e elas estão identificadas, né? Se for para sofrer alguma perseguição, vai acontecer. Então, elas estão realmente muito vulneráveis. Elas são vítimas, mais do que, acho que na superfície, a guerra contra o terrorismo, elas são vítimas desse experimento americano do fim da história, que acabou, né? Mas a gente vivemos 30 anos dessa ideia de que os Estados Unidos podia fazer a reengenharia no mundo, porque não tinha, né, limites. Então, assim, eu sou um grande admirador da cultura americana, né, no rock e tudo mais, mas, né, é óbvio que essa sociedade, né, teve um papel importante na questão do nazismo ali na Segunda Guerra Mundial. Eu lembro do professor Viola, que quase chorava em sala de aula quando ele falava do dia D, do esforço, né, ali de libertar, né? Ou seja, como isso é impactante, é importante, mas que se tornou esse
fator de instabilidade, de redução dos direitos, seja pela economia, pela guerra, né, no mundo inteiro. E tem, acho, outros assuntos que também estão ligados aí, que às vezes ficam na superfície, né? A questão do tráfico de drogas, como que o Afeganistão entra aí, né? Como uma parte integrada, tem né, de matéria-prima, né? Para heroína, que de vez em quando isso vem à tona, relações familiares, estratégicas, tem um monte de coisa que sempre caminhou junto com a política externa, né? Seja na época da União Soviética, né? O Afeganistão foi o Vietnã da União Soviética, mais ou menos assim, né? E, ao mesmo tempo, outras configurações de poder que eu acho que tem uma chave de leitura que, numa outra conversa, a gente pode aprofundar. O Chomsky tem, né, muitos ensaios onde ele faz essas provocações, né, das relações de poder aí, desde o Irã-Contras e outras relações aqui na América Central. Então, são sempre algumas chaves de leitura que a gente também tem dificuldade de acessar, e aqui tem um limite. Eu, por exemplo, não consigo acompanhar o noticiário, né? Não tenho nenhum conhecimento linguístico, e também meu conhecimento da cultura, né, dessa região é muito limitado. Então, a gente fica mesmo muito preso nesses modelos aí mais, né, estereotipados, eu acho. Né? Sim, e acaba sendo fácil, porque, gente, pensando racionalmente mesmo, né, tentando fugir desse universo paralelo que ele é fácil das pessoas consumirem, acreditarem e, sei lá, pegar o passaporte e ir, né, mas no ambiente acadêmico eu acho isso inaceitável, embora aconteça, né. Gente, você acha mesmo que somente com o uso de armas, a maior potência internacional armada ficou 20 anos lá e não conseguiu lidar com o Talibã? E o Talibã armado, as pessoas realmente acreditam que só usando armas eles conseguem pressionar toda aquela sociedade, eles conseguem ter legitimidade lá. É claro que não é só isso, gente. Sei lá, porque mostra uma cena horrorosa, lamentável, igual aquela do aeroporto, das pessoas tentando fugir de qualquer jeito de lá. Vocês acham mesmo que estava toda a população do Afeganistão querendo fugir do Afeganistão ali? Tem muita gente que ficou achando que isso. você sabe, deu uma ideia de que, né, o Afeganistão inteiro estava ali no aeroporto querendo fugir, né? Querendo ir embora, o Talibã vai governar para quem? Então, como é que ele consegue sobreviver 20 anos? Pensa racionalmente, né? Então, é muito maluco como que Você a sabe gente... que teve... eu estava comentando justamente em sala de aula sobre o fato da China ter reconhecido o Talibã, né, como um governo, enfim, né? Falei, assim, é previsível, né? Tem um espaço de poder a ser ocupado, novas relações, né? Agora, vai fazer o quê? Não reconhecer o Talibã? Qual é a solução? O governo da Itália disse que não vai reconhecer o Talibã, mas qual é a solução? Né? Eu acho que assim é muito importante, por exemplo, o Talibã agora nesse momento, óbvio que as transformações desde o 11 de setembro, o Talibã agora tem que lutar contra o Estado Islâmico o Estado Islâmico K, né? O novo Estado Islâmico na região, ou seja, eles emitiram uma declaração de que o Talibã quando assumiu lá o governo agora, não eram radicais o suficiente, não eram, né, na raiz da Sharia, né, da lei islâmica, e então eles tinham que ser combatidos, ou seja, o próprio Talibã vai ter que lidar para lutar pelo poder, né, pela permanência do poder frente a outras forças dentro do país. Então, acho que de uma perspectiva internacional, parece fundamental e quase que inescapável reconhecer o Talibã e, ao mesmo tempo, exigir, né, promoções, né, dos direitos humanos, enfim, garantias mínimas, porque ele tem outra força mais radical aí do que ele, né, para enfrentá-lo. Então, o Talibã pode querer também, por, né, uma questão de se manter no poder, se comprometer de alguma forma, né, com o mínimo de direitos, né, humanos, enfim. Tinha uma expectativa que seria um Talibã suavizado, né? Mas a gente já viu algumas ações aí que nitidamente não dá muita, né, muita esperança disso, até porque talvez para não ter um enfrentamento dentro dos grupos que
que tem essas pretensões, né? Aí o Talibã é muito uma questão mesmo territorial, né? Eu entendo que é só Afeganistão, né? Ou Paquistão, aí, nessa Paquistão, região aí também, né? Mas não tem um projeto de um califado, alguma coisa assim, né? Então, também aí tem muita discussão, porque às vezes tem essa associação, né, que se faz imediatamente a qualquer grupo que tenha uma referência religiosa a uma discussão já de terrorismo e tal. Acho que esse é o estereótipo mais perigoso que a gente enfrenta, inclusive a gente no dia a dia ter que se desconstruir, né? Os talibãs são Pashtun, né, que também estão presentes no Paquistão. Agora, né, e é o tal do Estado Islâmico que pretende um califado, né? Eles entendem o Estado Islâmico daquela província. Então, eles que têm essa perspectiva que não que é um território amplo, né? Que por isso que eles estão preocupados aí. Eu queria saber se nesse podcast tem intervalo de lanche, essas coisas, porque eu gosto muito de comer. Fome. Não é? Tem, Aline, ou não? Claro. Eu não sei se eu estou cortando ou não. Não. Bateu a hora da fome, quando a hora da fome bateu a hora. Exatamente. Ups! Né? Vamos conhecer, então, gente. O que as pessoas comem no Afeganistão? Né? O que se consome, já que a gente quer conhecer o Afeganistão lá? Não sei se vocês já ouviram falar dessa comida, né? Se chama kebab. Vamos aprender um pouquinho mais a respeito. Vai chegar aqui em casa? Seria bom. A história do kebab está tradicionalmente associada aos soldados persas que utilizavam suas espadas para assar a carne. Os etimologistas consideram que a origem do nome pode ser da palavra persa kebab, ou do acádio kababu, ou ainda do síriaco kababá, significando fritar, mas sua primeira menção como alimento está em um escrito de Kissa e Yusuf em 1377. Entretanto, em escavações realizadas em Akroti, na Grécia, descobriram suportes de pedras para espetos, que datam do século XVII a.C., e no poema de Ilíada de Homero é mencionado pedaços de carnes assados em espetos. Assim como sua origem, existem diversas versões do alimento dependendo do país em que é servido e de sua cultura. Tradicionalmente, é um prato servido no Oriente Médio, no Mediterrâneo Oriental e na Ásia Meridional, mas podendo também ser encontrados variações em outras partes do mundo. Suas versões mais conhecidas são os shish kebab, em que pedaços de carne são intercalados com vegetais no espeto e assados, ou o doner kebab, em que a carne é assada lentamente em um espeto para depois ser servida, normalmente acompanhada do pão pita e de salada. No Afeganistão, a carne mais comumente utilizada é o cordeiro, e o prato é servido com o pão naan, podendo raramente também ser servido com acompanhamento de arroz, sumagre ou gora. Olha, é uma sacanagem isso. Eu não sei como explicar, né? Essa ideia a gente grava o negócio 9h, acaba mais ou menos 11 e assiste um lance de comida. Eu confesso, eu tinha uma certa expectativa, eu já sabia que a Aline ia mostrar comida. Aí eu pensei, de certo, ela vai mandar chegar comida aqui em casa. Não chegou, tô de mal. Pois é. A Aline, ela tem um problema, ela mais come do que ela cozinha. Né? Lina, eu acho que a gente podia... saudade de kebab do que consegue fazer. A gente podia pedir patrocínio do iFood. O iFood aparece com patrocínio essa hora, né? É a hora que a comida chega, a gente mostra o pacotinho. Faz sentido, iFood está perdendo espaço. Está perdendo. Gente, vocês sabem que eu nunca comi. Eu nunca comi. O kebab é aquele, né? Esse fatiado. Em São Paulo via muito, né? Mas agora quando eu ia para São Paulo, eu era uma pessoa com menos posses que sou hoje, então também não tinha dinheiro para ficar comendo, né? Mas sempre via e sempre me deu água na boca. Agora estou com água na boca. E aí tem que descobrir um lugar que a gente pode comer. Assim, em Brasília a gente não tem, né? Em Brasília a gente não tem. E aí qualquer viagem que eu faço e vejo aquele maldito rolo de carne, né? Parece que é um imã, assim, né? Qualquer outra coisa, e eu acho que faz parte, né, da propaganda deles, né, aquela carne rodando e está sempre pronta, né, para o próximo, uma delícia. Vocês estão vendo que o Fred é carnívoro, né? Então...
Que a carne rodando. Não ia ser com alface um negócio desse rodando e cortando alface assim E para o mim. cheiro do alface também não ia ser tão atrativo, né? Embora se Não. coloque, dependendo da forma como é feito. Porque, assim, na verdade, eu escolhi trazer o kebab hoje porque qualquer tipo de carne assada pode ser chamado de kebab. Então, o churrasquinho que a gente come, pelo menos aqui em casa, umas 2 ou 3 vezes por semana, pelo menos, a gente compra churrasquinho ali na esquina e come aqui na janta, né? Pode ser esse, né, como o vídeo mostrou, em várias culturas, né, a carne assada é preparada de várias formas, mas no Afeganistão especificamente eles usam bem esse modelo mesmo, né, da carne girando e comem no naan, que é aquele pão, né, que Como é que em chama o pão, Aline? no Afeganistão, naan. Não. Mas é o pão sírio, pão árabe, Pão pão sírio, né? pita, Uhum. que a gente conhece pita. aqui no Aham. Brasil, né? Então, em vários países do Oriente Médio, essa é a forma que se consome esse tipo de carne assada, né? Carne de cordeiro no Afeganistão, mas em outros países também do Oriente Médio é muito comum. Eu comia muito esse sanduíche quando eu estava fazendo pesquisa lá em Foz do Iguaçu, porque era barato, né? Eu era uma pessoa exatamente essa com pouquíssimas posses, né? Aliás, a Raquel que me arrumou um teto para E a morar lá. comunidade lá grande, Fazer essa não? pesquisa. Verdade. Aliás, só um parênteses. A irmã Terezinha, que conseguiu lá, está em Roraima agora, trabalhando na fronteira. Nossa, não É sabia. uma temática interessante também. Falamos Sim, com ela hoje. uma aluna teve lá semana passada. Nossa, se eu soubesse, tinha mandado alguma coisa para ela, porque ela foi justamente para ver a questão dos migrantes, Hmong, enfim, isso é uma outra história. Cadureza. Então, quer dizer, Outra história, a mas que comunidade lá é Cadureza muito tá. forte, né? A Sim, comunidade excelente. é que Então, lida com a essa comunidade culinária libanesa local, é lá muito presente. é muito forte, e como eu estava fazendo pesquisa com eles, né, eram eles que eu tinha que entrevistar, era com eles que eu tinha que caminhar, que eu dependia das informações, e a gente acabou fazendo amizade mesmo. Então, o primeiro que eu comi, eu ganhei de presente. Um dia lá, você não conhece esse sanduíche libanês? Eu, não, na minha família a gente Olha. nunca tinha feito desses. Então, assim, aí no fim das contas, além de ser gostoso, porque o que varia mesmo de um país do Oriente Médio para o outro, de alguma região, né, dentro desses países, é o tempero, é o jeito, né, que isso é consumido. Então, assim, o tempero dos que eles usavam lá, e para mim já era mais familiar, né, uma coisa meio com hortelã e tal, alho, né, essa coisa toda que a comida libanesa tem, que era que eu comia em casa também, né, então... e aí acabou que eu vim para Brasília, que também não acho com essa facilidade toda, mas eu morro de saudade, porque é realmente Linda, eu Carne bem de fiquei com muita gostoso. carneiro, fome. né? Eu também. Na verdade, eu lembrando bem, eu não conheço ainda. Então, aqueles nossos alunos da região do Oriente Médio podiam fazer, né, o kebab tradicional da sua região, fatia. Uma coisa para a Né? gente experimentar esse prato. A Raquel realmente não conhece. Vamos ser sinceros. Eu não conheço. A Raquel Mas eu conheço muitas comidas Mas eu turcas que estarei o lá. Fatih e Bilal já nos convidaram, Mas já não comemos. kebab. Não, mas aí kebab. não sei se eles fazem ou não. Eles fazem algumas coisas de cordeiro que a gente já comeu, né, Aline? Sim, né? Já experimentamos vários Sim. pratos turcos, né? Conta pra gente se tem carne assada na Turquia, pessoal. Faz pra gente, né? Isso, Convida, faz, como chama. sempre. A gente está Vai ser sempre lá. sensacional, Sempre né? lá. Sempre mesmo. Então, Mas... e esse, então, é um dos nossos quadros tradicionais. A gente tem comida também, olha que legal. Dependendo do Vamos ter que horário que você faz, repensar já se prepara. esse horário que esse quadro entra é muito grave, né? Mas tudo bem. É a hora que a gente vai fechar aqui as câmeras e, né, partir ali para a cozinha agora, atacar a geladeira. Né? E eu quero destacar também aqui, tá, gente, que esse vídeo quem fez para a gente foi uma gastrônoma, né, nossa aluna, né, a Carolina, que está colaborando, então, aqui com o nosso podcast também, né, fazendo essa participação dessa hora, né, que é tão cruel, tão tarde, a gente com tanta fome ter que assistir, né, esse tipo Gente, de vídeo. se agora não agradecer o Ricardo Nacaoca, vai ficar um problema, né? Vai fazer memes. Né? Não tem as notas de repúdio da República, o Ricardo faz memes de repúdio. Eu tive que fazer o spoiler, né, mais interessante, de que a gente tem a Voz do Brasil, fazendo a abertura do nosso podcast. Da Voz do Brasil. Voz do Brasil. Ricardo, você é 10, cara. 10. Além de ser muito obrigada. Além de ser o aluno que acha todos os textos que a prof pede, em qualquer horário, ele acha os textos e manda para a prof, ele também é o nosso narrador. Lindo. Um dia ele tem que vir ao vivo. Quando a gente fala de Japão. Né?
Então, Sensacional. gente, nosso número 1, estamos chegando ao final, né? Vocês concordam? O que vocês isso acham? mesmo. Acabou. Vamos ver o que a Definir. moçada acha, né? Né? Aline. Exatamente, gente. Chega, Agora definir chegou a hora do meu kebab. né? Pois Aliás, é. não sei também se o Flamengo ganhou ou não, mas não vamos mudar o 2 a humor do 0. Fred. Né? Ah, Então tá bom. certo. Ok, eu ouvi 2 a 0. barulhos aqui. Tá vendo? Ele também sabe acompanhar, né? Enquanto faz o É. podcast. Vocês acham que só vocês assistem a aula e fazem outra coisa ao mesmo tempo? Não. A gente também Fred dá consegue. conta. Mas enfim, gente, a gente tem que fazer uma despedida, né, naquele formato, então, de canais do YouTube, né? Então, ó, dê o seu like, inscreva-se, ativa o sininho, né? Comenta, compartilha, conta para todo mundo. Cadê o Gente, negócio? né? que Os vai? cards, que, enfim, nunca, né, eu não sei como é que funciona esse negócio. Enfim, gente velha fazendo isso é triste. Mas eu vou aprender, vocês vão ver. Não é Vai dar velha, é tudo cringe. certo. Né? Exatamente. A gente que é cringe, assim, né? Vai acabar passando por essas vergonhas. Mas, enfim, é isso, gente. A gente tem aqui o objetivo de compartilhar com vocês, né, as nossas reflexões, mas também de compartilhar informação, né? No mundo de tanta desinformação, então curtam, compartilhem. Ah, e a gente tem também outras surpresas para momentos futuros, tá? Dependendo da quantidade de curtidas do nosso vídeo e de seguidores no nosso canal, se a gente chegar até a próxima semana, né, a próxima quinta-feira, com 100 seguidores no nosso canal do YouTube, a gente vai fazer o próximo podcast de chapéu, cada um com seu chapéu. Então, se vocês querem ver a gente passando essa vergonha aqui, né, é só vocês compartilharem cada vez mais, que é um número, né, não é tão alto assim, a 100, se a gente chegar a 100 curtidas, né, a 100 no nosso canal, a gente apresenta o nosso próximo podcast de chapéu, tá ok? Tá? Acho que é Boto isso, fé pessoal. que a gente pode dar jeito aqui. Vamos pegando jeito, vamos pegando as manhas. É isso aí. É isso aí. Valeu, gente. Obrigada, gente. Obrigadão. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Beijo, beijo. Esse foi o Trilegal Podcast de hoje. Semana que vem tem mais. Bebam água, torçam pela chuva e te vejo lá.